Olá, Panqueca! Você sabia da existência de um gigantesco lago de sangue? Quais são os misteriosos pilares de luz alienígenas que podem ser vistos na escuridão do céu? E por que há três sóis brilhando acima de nossas cabeças? Neste vídeo, você descobrirá os 13 fenômenos naturais mais fascinantes e poderosos. Nos próximos minutos, vou mostrar a você algo de tirar o fôlego. Sente-se confortavelmente e vamos começar. Natrão, terrível, mas belo. No norte da Tanzânia, há um lago misterioso. Sua aparência incomum às vezes cria paisagens completamente alienígenas. Ao longo do ano, ele muda constantemente de cor e de linha costeira. Quase 35 milhas de comprimento e 13,5 de largura. Embora a profundidade máxima seja de apenas cerca de 10 pés. Na superfície vermelho-sangue quase não há ondas. No entanto, bandos inteiros de flamingos passeiam pacificamente pela água. Mas não há motivo para se preocupar com essas aves, pois este lugar é o lar delas. A água do natron é extremamente salgada. Qualquer pequeno animal ou ave que caia na água morre e se transforma em uma assustadora múmia. A temperatura em algumas partes do lago chega a 122 graus, em Fahrenheit. Adicione a isso o cheiro horrível. Essas condições, à primeira vista, severas, são uma boa proteção para os pequenos flamingos. A temperatura permite chocar os ovos em qualquer época do ano e o cheiro impede que predadores se aproximem do local. Mas o principal fenômeno do natron são as águas de cor vermelho-sangue. Felizmente, isso acontece, apenas uma vez por ano. Nos meses mais quentes de fevereiro e março, o lago muda de cor. Em alguns lugares, ele é coberto por uma crosta salgada de cor vermelha intensa. A resposta está na alta concentração de carbonato, sódio e grandes colônias de cianobactérias. A água se torna muito viscosa e o cheiro se intensifica. Nadar em tal água, é claro, não é aconselhável. Qualquer toque, e imediatamente se forma uma queimadura muito forte. No entanto, a visão de esqueletos e múmias já é suficiente para entender isso. Tempestade negra. Quando um enorme bando de pássaros se move caoticamente no céu com gritos altos, é de arrepiar. Pânico no peito. Perguntas na cabeça. O apocalipse está se aproximando? Alfred Hitchcock voltou à vida e está filmando uma nova parte do filme Os Pássaros? Ou é um experimento que saiu do controle? Não se preocupem, amigos. É apenas uma murmuração. Por trás dessa palavra complexa e desconhecida para muitos, esconde-se a grandiosa e impressionante dança dos estorninhos. O voo coordenado de centenas de indivíduos pode assumir as formas mais incríveis. Na maioria das vezes, são figuras abstratas. Nuvens vivas diminuem e aumentam. De repente, transforma-se em um ponto de interrogação. Alguém vê um rosto ou vários rostos. E em um segundo já é uma ave gigantesca e insana. Ao observar um fenômeno tão bonito, pode-se fazer uma pergunta. Como eles não colidem? A velocidade de voo dos estorninhos durante a murmuração atinge 31 milhas por hora. Também não há líder nesse grande bando. Como eles conseguem isso? O famoso ornitólogo Edmund Selous, na década de 30 do século XX, sugeriu que as aves usavam telepatia. Mas já nos anos 50, um grupo de cientistas provou que evitar colisões. Eles são ajudados por alta coordenação e memória genética. E em 2013, outro grupo estabeleceu mais um fator. Durante o voo, os estorninhos observam seus vizinhos. Cada ave monitora até 7 indivíduos de uma vez. Esta é a reação mais rápida do mundo às ações de outros membros. Bandos. Embora até o momento os cientistas não tenham encontrado uma resposta exata para por que ocorre a murmuração, a maioria se inclina para duas versões: proteção contra predadores e treinamento de habilidades de voo nos jovens. Tempestade, como a ira dos deuses. Sobre a cratera do vulcão, ergue-se uma enorme coluna negra, correntes de fogo descem, o cheiro de enxofre se espalha por toda a região, toda a área é instantaneamente coberta de cinzas. Mas, como se isso não bastasse. No centro, de repente, um relâmpago brilha. O relâmpago sujo ou vulcânico é um fenômeno muito bonito, mas extremamente perigoso. É conhecido desde tempos muito antigos. Geralmente se manifestava na cultura como a ira do deus principal do panteão. Na Grécia Antiga, esse relâmpago era considerado a ira de Hefesto. A menção mais famosa de uma descarga de lama está associada à erupção do Vesúvio. O fenômeno da tempestade suja é bastante raro. Isso ocorre devido à colisão e fragmentação de partículas negativas de cinzas com gases vulcânicos carregados positivamente. As plumas com relâmpagos às vezes podem atingir de 27 a 33,5 milhas de altura. E quanto mais partículas, mais flashes ocorrem. Esse fenômeno é mais frequentemente observado no vulcão Sakurajima, no Japão. O operador Mark Ziegler filmou um deles e descreveu o ocorrido como uma das versões do fim do mundo. A onda de choque e o som surgiram com um atraso de alguns segundos após vermos a erupção. Esse curto intervalo me deixou bastante apreensivo. Eu não poderia imaginar o quão forte seria. O tripé e a câmera sobre ele começaram a tremer.
Eu senti a respiração das próprias profundezas da terra. Ela veio como uma rajada muito curta, mas poderosa. O maior número de relâmpagos de lama foi registrado durante a erupção do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia. De 11 a 20 de maio, foram registradas várias dezenas de flashes. Cada um deles foi acompanhado por estrondos altos de trovão. Luz hipnótica. O que você acha? Qual é a chance de que sua realidade se transforme em um jogo de computador? Um simples passeio noturno se torna uma missão. Você simplesmente caminha pela rua quando, não muito longe, surge uma coluna de luz que parece convidá-lo. Ou talvez sejam naves de alienígenas inteligentes marcando um local de pouso. Garanto a você, não há misticismo ou teoria da conspiração aqui. Nossa principal estrela chamada Sol, em uma certa posição a 6 graus acima do horizonte ou 20 atrás dele, pode se refletir de maneira bastante peculiar. As quase horizontais faces planas de cristais de gelo hexagonais ou em forma de coluna criam um fenômeno incomum. As partículas de água congelada no ar refratam a luz do Sol, e como resultado, vemos enormes colunas brilhantes. Mas isso pode ser visto não apenas à noite. Nuvens cirros durante o dia também podem causar o aparecimento de uma coluna de luz. Isso está relacionado às mesmas partículas de gelo, mas em uma quantidade muito maior. Na zona temperada, colunas de luz naturais praticamente não ocorrem. No entanto, elas podem ser formadas com a participação dos mesmos cristais, mas já de fontes artificiais, como um poderoso holofote ou uma placa luminosa. Um verdadeiro milagre pode ser visto nas regiões do nosso planeta onde as temperaturas baixas ocorrem regularmente ou constantemente. Por exemplo, as cataratas do Niágara, no inverno. Fogo de San Telmo. Júlio Verne, em seu romance Viagem ao Centro da Terra, escreveu sobre uma pequena chama errante na ponta do mastro. Essas mesmas luzes apareceram durante uma tempestade nos mastros do Pequod em Moby Dick e os antigos gregos as chamavam de fogos de Castor e Pólux, ou a constelação de Gêmeos. O que são esses misteriosos flashes de luz e relâmpagos? Nos pontos agudos de edifícios altos, torres, rochedos pontiagudos, às vezes podem surgir feixes de luz, que são chamados de fogo de San Telmo. A alta intensidade do campo elétrico, em impressionantes 100.000 volts por metro, é uma poderosa fonte para esse fenômeno. As descargas ocorrem durante tempestades e no inverno durante nevascas, não sendo exceção as tempestades de areia ou poeira. E os casos descritos nos livros acima e nos registros históricos mostram que também durante tempestades marítimas. Muito frequentemente, esses flashes podem ser observados através da janela na superfície da fuselagem dos aviões. Certa vez, essas luzes quase se tornaram precursoras de um terrível desastre aéreo. Em 1982, um Boeing da companhia aérea British Airways estava realizando um voo do Reino Unido para a Nova Zelândia. Durante o sobrevoo da ilha de Java, o avião entrou em uma coluna de cinzas do vulcão Galunggung. Os pilotos perceberam isso devido ao surgimento repentino de luzes no para-brisa. Parecia que elas cobriam todo o avião. A eletrônica começou a falhar gradualmente. E, ao mesmo tempo, as cinzas paralisaram todos os 4 motores. Felizmente, a equipe da aeronave conseguiu reiniciar o motor e pousar no aeroporto de Jakarta. Nenhum dos 248 passageiros e 15 membros da tripulação ficou ferido. A era glacial está chegando. O que você sentiria se, em vez de um café forte, fosse acordado por uma parede viva de gelo? Uma caneca com bebida quente nas mãos e um frio penetrante por todo o corpo. Assustador, não é? Um fenômeno natural incomum e impressionante que ocorre em temperaturas baixas fortes e persistentes é chamado de tsunami de gelo. Ele representa um movimento rápido de gelo e neve que pode ocorrer em zonas costeiras ou em coberturas de gelo de corpos d'água. Normalmente, isso está associado a tempestades fortes ou ventos. Como resultado, podem ser observados deslocamentos massivos de massas de gelo. Às vezes, eles podem atingir tamanhos significativos e representar perigo para estruturas costeiras e infraestrutura. Com mais frequência, tsunamis de gelo podem ocorrer em mares, grandes lagos e rios. Este evento pode ter consequências sérias para cidades e campos agrícolas. Em uma manhã de inverno, os moradores da cidade costeira de Manitoba, no Canadá, pareciam estar nas filmagens de um filme de desastres. Em 2013, milhões de pedaços de gelo se uniram em uma parede gigante e começaram sua marcha. Em alguns lugares, a altura atingia 33 pés. Testemunhas deste fenômeno compararam o som do avanço do gelo ao trovão, ao barulho das rodas de um trem e a inúmeras janelas quebrando simultaneamente. Em alguns lugares, a onda fria passava através das casas. Árvores antigas e grossas quebraram como gravetos. O evento durou apenas 15 minutos. Isso foi suficiente para que várias construções fossem danificadas ou completamente destruídas. Um evento semelhante foi observado em Minnesota, no lago Mille Lacs. Ventos tempestuosos de 37,5 milhas por hora lançaram toneladas de gelo na costa da cidade de Anamia. Os moradores mal conseguiam pegar suas coisas dos quintais.
Os resorts foram os mais afetados, pois estavam construídos muito próximos ao corpo d'água. Sol falso. Muitos consideram assistir ao nascer do sol uma maneira maravilhosa de começar o dia. Alguns afirmam que isso certamente trará sorte. Apenas imagine, você está em uma bela e ampla clareira ou perto de um penhasco rochoso. A escuridão começa a ser cortada por uma luz brilhante. Lá está ele. Mas espere. De onde vem o segundo sol? O terceiro? Não se apresse em correr para comprar um bilhete de loteria. Aprecie essa cena, por mais um momento. O parélio é outro tipo de fenômeno óptico. Durante ele aparecem no céu manchas brilhantes que se assemelham ao Sol. Normalmente elas estão localizadas ao lado do verdadeiro astro. Ele ocorre devido à refração da luz solar em cristais de gelo presentes na atmosfera. Frequentemente esse evento é chamado de sóis falsos. Pode ser observado a qualquer hora do dia. No entanto, os parélios são mais brilhantes quando o Sol está em uma posição alta. Uma condição importante para o aparecimento pode ser uma quantidade muito grande de gotas de água congeladas. Esses, por sua vez, se formam em nuvens cirrus a uma altura superior a 16,5 pés. Esse fenômeno é frequentemente observado em épocas frias do ano, especialmente no inverno. Em 2021, os moradores da cidade finlandesa de Sotkamo testemunharam uma verdadeira magia. 3 sóis apareceram simultaneamente acima do horizonte. Eles estavam unidos por um anel dourado e aqueles que fotografaram essa cena ficaram ainda mais surpresos. Na foto era possível ver 4 sóis de uma vez. Parece que agora sabemos onde vivem os verdadeiros sortudos. Uma montanha, que alguém fez usar um chapéu. Imagine que você subiu centenas de metros para ver a lendária montanha Fuji. O tempo está quase perfeito e nada obstrui a vista. As câmeras congelantes mal conseguem capturar a maravilha do mundo quando você nota algo engraçado. A majestosa Fuji colocou uma nuvem como um chapéu, aparentemente para não congelar o topo. Parabéns! Você teve a sorte de ver uma nuvem lenticular ou em forma de lente. Um fenômeno natural surpreendente que causa admiração. Essas nuvens em forma de lente ou escudo geralmente aparecem em altitudes médias. Mais frequentemente, de 6.500 a 19.500 pés. Elas se formam devido a condições meteorológicas específicas. O ar úmido e resfriado encontra obstáculos, como uma montanha ou colina. As nuvens lenticulares têm uma forma relativamente estável e podem manter suas características por um tempo considerável. Aliás, as nuvens lenticulares frequentemente criam efeitos visuais inesquecíveis ao pôr ou nascer do sol. A luz se refrata através de suas estruturas finas, conferindo-lhes cores e tons surpreendentes. Vale a pena destacar algo importante. Não é apenas uma bela formação atmosférica. Essas tampas de ar são uma parte importante do estudo do clima. As nuvens lenticulares são de grande interesse para os cientistas. E, claro, para os simples apreciadores que simplesmente amam observar o céu. Uma das manifestações mais bonitas ocorreu na Cordilheira Pilorite, na ilha de Creta. 2 tampas de nuvens cobriram o cume ao mesmo tempo. Curiosamente, enquanto as nuvens comuns passavam, as lenticulares permaneciam imóveis. Surpreendente, não é? Dança de fogo. Durante os terríveis incêndios na Califórnia, os moradores locais puderam observar espetáculos de arrepiar. As línguas de fogo de repente se tornavam altas e finas. Então elas começavam a se mover e a direção era impossível de prever. Um fenômeno raro onde 2 forças da natureza se encontram. Isso é chamado de fogo dançante. Vários focos de incêndio separados se unem em um poderoso redemoinho de chamas. Isso ocorre devido a uma forte corrente ascendente, ar quente e rotação das massas de ar. Um redemoinho de fogo pode atingir uma altura enorme de até 328 pés e um diâmetro de 98 pés. Esse espetáculo pode se espalhar por distâncias muito significativas. A velocidade do vento dentro do redemoinho pode exceder 62 milhas por hora, tornando-o extremamente destrutivo. A temperatura no centro pode atingir vários milhares de graus. Fahrenheit. Tudo que estiver no caminho de tal pesadelo será destruído. Esse fenômeno é frequentemente acompanhado por uma fumaça densa, complementando a imagem sombria e assustadora. De fogo, um furacão. Não é apenas um espetáculo bonito e hipnotizante. É uma ameaça séria à vida e à saúde das pessoas. É um dos fenômenos naturais mais perigosos e destrutivos e tem consequências catastróficas. Um tornado de fogo semelhante em Los Angeles destruiu 12 mil edificações. O dano totalizou mais de 57 bilhões de dólares. Um espetáculo de cores e maravilhas no céu. Como você descreveria a aurora boreal? Quais palavras você escolheria para transferir para o papel algo irreal e intangível? Difícil? Claro, mas não se preocupe, nem sempre é necessário dar uma forma diferente ao que seus olhos viram. A aurora boreal, ou luzes do norte, é um dos fenômenos naturais mais impressionantes do nosso planeta.
O espetáculo surpreendente ocorre como resultado da interação do vento solar com a magnetosfera da Terra. As partículas carregadas dos fluxos solares colidem com o campo magnético do nosso planeta. Elas se dirigem para os polos, e é lá que ocorre o verdadeiro milagre. Como resultado desse processo complexo, o céu se ilumina com incríveis matizes de várias cores: verde e vermelho, amarelo e azul. Às vezes, até violeta. Cada cor aparece dependendo dos elementos com os quais o vento solar interage. O oxigênio cria tons verdes e vermelhos, enquanto o nitrogênio é responsável pelos tons azuis e violetas. Auroras especialmente brilhantes podem ser observadas após erupções solares. Nesse momento, uma enorme nuvem de partículas carregadas se dirige para a Terra. É possível observar a aurora boreal no período de setembro a abril. Para isso, é necessário estar dentro de um raio. Messimth Tree. Milhas do Polo Norte, e de preferência em clima claro e frio, longe das luzes da cidade. Mas não é apenas a Terra que pode se orgulhar desse fenômeno. Auroras polares também existem em outros planetas. Por exemplo, em Júpiter, elas são milhares de vezes mais brilhantes do que as da Terra. E a aurora de Saturno atinge uma altura impressionante de 4.000 pés. A aurora boreal continua sendo um dos fenômenos naturais mais desejados para observação, atraindo milhares de turistas de todo o mundo. É um verdadeiro milagre da natureza que nos faz admirar a beleza e a complexidade do nosso lar cósmico. A aurora boreal mais rara ocorreu na Dinamarca em 2023. Por cerca de uma hora, as testemunhas do evento observaram uma trilha de luz vermelho-sangue. Panquecas na água, mas não aquelas. É uma diversão fofa e engraçada lançar pedrinhas na água. Alguém com grande habilidade pode, com apenas um arremesso de uma pedrinha, criar até 10 saltos na superfície da água. E se a própria água pudesse fazer o mesmo? E às vezes até em uma escala maior. Tudo começa quando a temperatura do ar cai abaixo de zero. O rio ainda não congelou completamente. Na superfície da água aparece uma fina camada de gelo que, sob a influência da correnteza ou do vento, começa a se quebrar em pedaços separados. Panquecas de gelo podem ser observadas em corpos d'água abertos durante a estação fria. Na superfície, flutuam pedaços de gelo redondos. De maneira estranha, eles se assemelham a panquecas gigantes com diâmetros que variam de alguns centímetros a um pé inteiro. Eles parecem dançar na superfície da água. Às vezes, se juntam e formam campos de gelo inteiros. Mas espere! A seguir, tudo fica ainda mais interessante. Esses pedaços de gelo começam a girar na água como pequenos peões. Graças ao movimento constante, a corrente ajuda-os a adquirir uma forma perfeitamente redonda, assim como uma bola de neve se torna redonda quando você a rola no chão. À medida que giram, cada pedaço captura novas camadas de gelo, aumentando gradualmente de tamanho e se tornando cada vez mais resistente. Este fenômeno é especialmente comum nas latitudes do norte, onde os invernos são rigorosos e os rios congelam gradualmente. Por exemplo, Alasca, Canadá e Finlândia. Um local em comum para a formação de donuts de gelo foi o Lago Okanagan, na Colômbia Britânica. Os moradores da cidade de Penticton notaram centenas e centenas de círculos de gelo e neve. Surpresos com tal evento, os locais organizaram sessões de fotos inteiras e Okanagan ganhou fama mundial. Pedras vivas. Conto de fadas? Ou não? Feche os olhos e imagine a cena. Enormes rochas pesando até 771 libras deslizam lentamente pelo fundo argiloso do lago. Atrás delas se estendem longas trilhas de várias milhas de comprimento. Você se encontra no misterioso Vale da Morte. Lá, no lago seco Racetrack Playa, ocorre um dos fenômenos naturais mais surpreendentes, as pedras que se movem. Esses viajantes enigmáticos entram em movimento apenas uma vez a cada 2-3 anos. E quando isso acontece, eles são capazes de percorrer distâncias impressionantes. Pequenas pedras podem se mover mais de 650 pés em um único inverno. As trilhas deixadas por essas rochas também variam. Pedras com uma superfície inferior estriada deixam rastros retos. Aquelas que repousam sobre um lado plano parecem vagar, mudando constantemente de direção. Por muito tempo, isso permaneceu como um dos grandes mistérios da natureza. As pessoas tentaram explicar isso com forças sobrenaturais. A ciência, com campos magnéticos. A verdade acabou sendo muito mais interessante. Tudo graças a uma combinação única de condições. Isso começa quando, após chuvas raras, a água se acumula na parte sul do lago. À noite, elas congelam e formam finas placas de gelo com apenas 20 mm de espessura, 0,23 polegadas. Então entra o vento. Uma corrente a 90 milhas por hora pega essas placas de gelo flutuantes junto com as pedras, e então as pedras começam sua lenta jornada a uma velocidade de 3,2 polegadas por minuto. Este fenômeno natural surpreendente continua a atrair a atenção de cientistas e turistas de todo o mundo. Somente em 2014, os pesquisadores conseguiram pela primeira vez registrar diretamente o movimento das pedras usando sensores e câmeras especiais.
Eles finalmente desvendaram o mistério que por séculos intrigou a imaginação das pessoas. A Vozma da Terra. E o último, mas não menos importante participante em nosso top, um zumbido misterioso nas profundezas da crosta terrestre. Alguns acreditam que é o resultado do trabalho de máquinas de perfuração, enquanto outros acham que é uma tentativa de um mundo oculto de se comunicar conosco. O zumbido de Taos é um enigma que há décadas intriga cientistas e moradores locais. O som baixo e zumbido se assemelha ao ruído distante de um motor a jato ou ao funcionamento de um enorme transformador. Periodicamente, ele é ouvido em diferentes partes do planeta. Com mais frequência, ele é registrado na cidade americana de Taos, no estado do Novo México. O fenômeno chamou a atenção pela primeira vez nos anos 90. Naquela época, um grupo de pesquisadores começou a documentar as queixas dos moradores locais sobre o estranho zumbido. Curiosamente, nem todos conseguem ouvi-lo. De acordo com alguns dados, apenas cerca de 2% da população conseguia perceber esse som. Em casos raros, ele pode ser tão alto que atrapalha o sono e até causa dores de cabeça. O zumbido de Taos tem uma frequência característica de cerca de 30 a 40 Hz. O limite inferior da audição humana é de 16 Hz. A intensidade do som pode variar dependendo da hora do dia e das condições climáticas. Objetos metálicos, como canos de água e trilhos de trem, amplificavam a percepção do zumbido. Existem várias suposições sobre a natureza desse fenômeno. Pode ser infrassom de vulcões distantes ou terremotos, assim como ondas eletromagnéticas de baixa frequência e processos geológicos na crosta terrestre. Mas a teoria principal é que são fontes antropogênicas, como instalações industriais e equipamentos militares. O mistério do Taos Rum também reside no fato de que é extremamente difícil capturá-lo, com equipamentos comuns. Pesquisadores instalaram microfones sensíveis em locais onde os moradores regularmente ouvem o zumbido, mas os aparelhos frequentemente não registravam nada. Isso gerou muitas teorias da conspiração, desde experimentos militares secretos até a influência de civilizações extraterrestres. Apesar de inúmeras pesquisas, ainda não há um consenso sobre a causa da existência do zumbido de Taos. Ele continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da ciência moderna e nos mostra o quanto ainda há de desconhecido e inexplicável existe em nosso mundo. Bem, queridos espectadores do canal, hoje vocês certamente aprenderam sobre muitos fenômenos naturais incomuns e que estavam escondidos de sua curiosidade. Esperamos que esta tenha sido a viagem mais fascinante pelo mundo dos eventos em nosso planeta. Conte-nos nos comentários o que você já sabia e o que foi uma descoberta para você. Nos vemos no próximo vídeo informativo. Até mais, panqueca!